Olá, eu sou o Antônio, doutorando em Biodiversidade e Conservação da Natureza pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado Os componentes de massa corporal das operárias prevêem a especialização individual durante o forrageamento em acromímicos subterrâneos? Este trabalho ele foi desenvolvido no Mirmecolab da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob a orientação da professora Juliane Lopes. Colônias de formigas apresentam uma distribuição não homogênea da carga de trabalho entre as operárias. E com isso, nós temos operárias que realizam uma determinada tarefa em um número de vezes maior do que outras operárias, como ocorre, por exemplo, em acromírmix. Essa variação comportamental das operárias já foi registrada para a tarefa de forrageamento, escavação do ninho, limpeza do fungo simbionte e até mesmo a remoção de cadáveres. E essa variação comportamental, ela pode estar relacionada com a perda de nutrientes, visto que forrageiras de atacefalotes apresentam um menor teor lipídico e de carboidratos quando comparado com as operárias que ficam dentro da colônia cuidando da prole. E, a partir dessas informações, nós usamos a espécie acromímicos subterrâneos para avaliar o efeito de alguns componentes da massa corporal da operária sobre a variação da atividade individual na tarefa de forrageamento. Com isso, nós marcamos todas as operárias do mesmo tamanho e idade de 3 colônias. E após 48 horas, nós conectamos a colônia a uma arena de forrageamento contendo 100 discos foliares e, em seguida, demos acesso das operárias a esta arena. A partir daí, nós registramos a frequência de transporte de folha de todas as operárias marcadas, o que nos permitiu classificar as operárias em hiperespecialistas, ou seja, aquelas operárias que transportaram em alta frequência, transportaram muito, 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 especialistas, aquelas operárias que transportaram muito, não especialistas, as operárias que transportaram pouco, e não transportadoras, aquelas operárias que não transportaram nada. Em seguida, as operárias, elas foram pesadas em balança e depois secas em estufa a 70 graus durante 24 horas. Essa secagem foi feita para obter o peso seco das operárias e o teor de água. E em seguida, as operárias foram imersas no pentano para a gente determinar o teor de lipídio de cada operária. Então, nós colocamos ela no pentano por 24 horas, depois colocamos na estufa para secar por mais 24 horas e pesamos a formiga de novo. Esse procedimento foi repetido até que o peso seco da operária se manteve constante. Para análise estatística, nós usamos uma PCA para verificar a associação dos componentes de massa corporal e a categoria de atividade das operárias. Ao todo, foram marcadas 94 operárias, distribuídas em 3 colônias. Né? Dessas 94, 35,11% foram classificadas como transportadoras de folha. Dentre elas, nós tínhamos 10,64% como hiperespecialistas, 11,71% as especialistas e 12,76% as não especialistas. As não transportadoras corresponderam a 64,89% das operárias. E com relação à PCA, os dois primeiros eixos, eles explicaram 76,8% da variação dos dados. E apesar do teor lipídico ter sido a variável com mais influência na variação desses dados, não houve uma associação dos componentes de massa corporal com a categoria de atividade das operárias. Sendo assim, os dados obtidos indicaram que a variação dos componentes de massa corporal das operárias não prediz a especialização individual e, portanto, não teve relação com a divisão de trabalho no processo de forrageamento em acromímicos subterrâneos.